Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje trataremos de um tema do qual eu sou apaixonada, a Revolução Francesa. Essa revolução que é ícone de todas as revoluções. Considerada, como já vimos no sentido conceitual, uma revolução burguesa. Essa revolução que ocorreu de 1789 até 1799 na França e que nos faz entender muito dos ideais que guiam, teoricamente, a civilização ocidental até hoje. O ideal de liberté, égalité, fraternité. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Temas tão discutidos até hoje e tão pouco alcançados. Faremos uma breve reflexão sobre isso. Talvez tenhamos alcançado a liberdade de expressão ou a igualdade jurídica. Qual desses lemas você considera que foi o menos alcançado pela Revolução? Eu considero que é a fraternidade. Talvez até tenhamos alcançado os dois primeiros lemas, mas acredito que, infelizmente, ainda não alcançamos o grande e importante lema da Revolução, a fraternidade. Aqui temos a bandeira francesa, que até hoje leva em seu emblema esse ideal. Vamos entender o porquê esses três conceitos eles foram tão importantes no processo revolucionário. Vamos lá? Muito bem. A Revolução Francesa, ela traz um novo conceito de cidadania. Até o século XVIII, e quando pensamos em governos absolutistas, o tema da cidadania, ele não era discutido. Se o Estado paira acima dos grupos sociais, não existe a discussão do termo cidadania, ou a concessão dessa cidadania. A partir do século XVIII, faz-se necessária a discussão do que significa a cidadania em relação a direitos políticos, direitos sociais e direitos civis. Brevemente, falaremos de cada um desses direitos. Quando falamos em direitos políticos, falamos da participação de cada cidadão no processo político. Por exemplo, nas eleições. A participação nas decisões políticas. Um exemplo hoje, o direito de voto é um direito político. Falamos dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles são relativos a direito de trabalho, leis trabalhistas, regulamentação de jornada de trabalho, tudo isso diz respeito a direitos sociais. Vivemos hoje no Brasil uma grande discussão com a chamada reforma trabalhista e as pessoas que são favoráveis e as pessoas que são contrárias. Uma coisa podemos afirmar, as leis trabalhistas fazem parte integralmente do que chamamos de direitos sociais. E por fim, os chamados direitos civis. O que é um direito civil? O direito de me manifestar, o direito de liberdade de expressão, de manifestação. Então, vivemos hoje mais uma vez a discussão no Brasil sobre o significado desses direitos civis. Se temos ou não o direito de liberdade de expressão. O que significa liberdade de expressão? Liberdade de expressão é dizer o que eu quero, sem respeitar o direito do outro? E as fake news? O que representam as fake news dentro desse processo? São questões que vou apenas lançar para a reflexão de cada um. Dentro do contexto político atual, temos aí oportunidades de reflexão e de transposição de conceitos para tudo o que vamos falar sobre a Revolução Francesa. Vamos entender então esse processo? Bem, quando falo da Revolução Francesa, posso falar que ela abarca não uma revolução, mas várias revoluções dentro do processo revolucionário. Posso falar de uma revolução burguesa, porque comandada pela burguesia, esse grupo que lidera o processo revolucionário. Posso falar de uma revolução camponesa, já que os camponeses, que representam 80% da população da França no final do século XVIII, eles são parte fundamental
no processo revolucionário. E, por fim, de uma revolução urbana, representada pelos demais 20% de uma população chamada sans-culottes, os sem calças da revolução, que seriam no Brasil mais recente os descamisados, aqueles que não têm direitos, os trabalhadores urbanos. Todos esses grupos fazem parte integralmente do processo revolucionário que iremos analisar. Muito bem, esse processo revolucionário, ele traz como lema o que já dissemos: a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Os teóricos iluministas que deram base para esse lema, Rousseau e John Locke, especialmente em cada momento da Revolução, um desses teóricos iria predominar, principalmente quando falo da terceira fase da Revolução, Rousseau como o pai da democracia. E o que acontece nesse terceiro momento da Revolução para discutir a participação popular, a soberania popular nos moldes de Rousseau, nos moldes daquilo que aquele que é considerado o pai da democracia no mundo contemporâneo, ele diz sobre essa autonomia e sobre essa participação do povo não só no processo revolucionário, mas especialmente na participação no governo, a ideia de soberania popular. Muito bem. Eu quero analisar uma questão, vamos fazer isso agora, vamos colocar algumas questões para analisar, já que é um tema muito recorrente nas provas, seja do Enem ou de outros vestibulares. Então, analisemos a seguinte questão. A Revolução Francesa, ocorrida em 1789, que teve como ideais a liberdade, a igualdade e a fraternidade, marcou o advento de um novo paradigma estatal. Sobre o assunto, pode-se afirmar que, letra A, trata-se do advento do Estado absolutista, que surgiu como uma resposta aos movimentos socialistas da época. Tem dois erros aí. Primeiro, a Revolução não é um movimento do Estado absolutista, ela é contra o Estado absolutista. Segundo, ela não surge como uma resposta aos movimentos socialistas, porque não existia ainda ideia socialista. O socialismo só surge no século XIX. Letra B, trata-se de advento do Estado liberal, que surgiu como uma resposta aos movimentos socialistas da época. Há uma defesa na Revolução Francesa de um Estado liberal, da não intervenção do Estado, já que estamos falando de influência iluminista, mas definitivamente não podemos falar em socialismo. As ideias socialistas só surgem no século XIX, não se esqueçam disso. Sempre as questões de Revolução Francesa, elas vêm com alguma ideia de socialismo. Não existe nem menção a socialismo na Revolução Francesa, porque simplesmente as ideias ainda não se configuraram. Letra C. Trata-se de advento do Estado Social, que surgiu como uma resposta às opressões vividas pelos operários, que não eram os donos do capital. A Revolução Francesa, como acabamos de ver, não foi uma revolução operária, ela foi uma revolução burguesa. Quem liderou a Revolução Francesa foi a burguesia e não os operários. Revolução liderada pelo operariado é a Revolução Russa do século XX. Essa sim, influenciada pelas ideias socialistas. Então, repito, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, não proletária, operária. Vou ver agora a letra D. Trata-se de um advento do Estado social que surgiu como uma resposta ao absolutismo despótico. Parece que está certa essa opção, mas por que ela não está? Não foi um advento de um Estado social. A Revolução Francesa, ela não representa os interesses do povo como um todo, mas os interesses da burguesia como grupo social. Olha a letra E. Trata-se de advento do Estado liberal, que é o Estado defendido pela burguesia, que surgiu como uma resposta ao absolutismo despótico. A Revolução Francesa é uma revolução, como já disse, burguesa, que luta contra o absolutismo. O ideal da burguesia é um Estado liberal. A burguesia não quer a participação do povo no poder. Ela quer a não intervenção do Estado na economia. Ela quer comandar esse Estado. É nesse momento que a burguesia assume o poder político, porque até então ela só tinha o poder econômico. Resposta correta, então, letra E. Finalizamos a nossa aula aí e na
próxima aula, veremos os antecedentes da Revolução Francesa. Um beijo para vocês!